O assunto de hoje é contratos. Ok? Eu vou falar um pouco sobre contratos porque gerou muitas dúvidas nas redes sociais, a qual eu tenho canal, a qual a Escola Espiritual tem canal. E aí eu resolvi, tá? A pedido da minha sócia, a Dani, eu resolvi fazer um vídeo esclarecendo bem legal sobre os contratos, como funciona, tudo direitinho, para ficar tudo certo, para as pessoas realmente conseguirem entender essa coisa de contratos, tá bom? Para falar sobre isso, eu vou ter que voltar só um pouquinho, tá? E depois eu venho direto para a Terra, tá joia? Tá, perfeito. Cada planeta tem uma atmosfera, uma gravidade, uma densidade, uma radiação solar, tá bom? Então, cada planeta tem o seu ecossistema, tem tudo. Então, se você nasce de um planeta, se o outro planeta que você for tiver a mesma densidade, gravidade parecida e oxigênio, e respirar oxigênio, nós temos planetas que respiram ozônio. Existe uma diversidade. Tem que entender que o nosso universo eles têm uma diversidade incrível de espécimes, encarnando em planetas com dificuldades, com planetas, enfim, são experiências, pessoal, tá? Então, as consciências querem ter experiência, os deuses criadores querem ter experiência, querem experienciar a criação do seu universo, quer ver como uma forma biológica se comporta em certas situações, entendeu? Então, é assim que funciona. Então, quando você quer, bom exemplo, tá bom? Você é um ser de Sirius, tá? Você é um cetáceo, você é um ser aquático, tá? E você quer vir ter uma experiência aqui na Terra, nessa densidade, nessa gravidade. Para você ter uma experiência aqui e ela realmente ser uma experiência, você tem que ocupar um corpo feito nesse planeta, porque assim você vai ter condições de experienciar tudo. O cheiro, a sensação, a emoção, você vai conseguir sentir tudo que só esse corpo, tá bom? Feito para esse planeta pode proporcionar. Então, um cetáceo, ele não conseguiria vir para cá em um traje de astronauta e conseguir saber. Ele vai conseguir saber só através da visão, ele não vai ter as sensações, os sentidos, tá? Então vamos colocar esse cetáceo, um exemplo, ele é um comandante, ele é um soldado, um sargento de uma frota espacial, de uma federação, de uma confederação, ok? Então o universo material biológico, tá, que começa da 6D para baixo, nos proporcionou nós podermos ter experiência e sentirmos totalmente o que é aquela energia, o porquê é harmônica e o porquê essa energia é desarmônica, ok? Então, você é, é um geneticista, tá joia? E aqui na Terra é um planeta material mais denso, de carne. Então, o que você faz? Você vem aqui e contrata uma experiência. Isso antes da Mãe Terra ser uma prisão, tá? E vários planetas continuam do jeito que eu vou falar agora, tá bom? Então você chegava aqui no planeta Terra, parava ou na Lua, ou dentro no centro da Terra, tá em Ágata, que lá tem vários corpos em criogenia, em Shambhala, nessas cidades intraterrenos, ou numa nave-mãe. Você ficava parado, essa nave-mãe está estacionada dentro do nosso sistema solar. Então você vai e faz um contrato, porque cada planeta tem um centro administrativo para entrar e sair, para se ter experiência. Tá? Todo o universo material veio nos trazer experiência, veio nos trazer a oportunidade de experienciar as coisas, de vivenciar as coisas. Então você chega no planeta Terra e você imagina o seguinte, você pensa, se eu fosse um exemplo, se eu fosse um músico, será que eu me daria? Porque eu sou geneticista, eu gosto da minha profissão, mas eu tenho, sabe, igual a nós aqui, tá? Você tem uma profissão que você ama, mas eu tenho um certo hobby daquilo, eu tenho um certo gosto por aquilo, entendeu? Então, você é um geneticista que você quer ter uma experiência como músico. Então, você vem aqui na Terra, tá? Contrata uma experiência. Então, aí o pessoal pergunta, quantas encarnações você quer ter? Não, eu quero ter só uma encarnação de 80 anos ou de 60 anos como músico, tá bom?
ou você escolhe 2, 3, não importa, você escolhe quantas experiências você quer ter. E você vai entender o porquê você pode ter várias experiências, tá bom? Por quê? Quando você vai... Então, esse cetáceo quer ter uma experiência aqui na Terra como ser humano. Então, ele entra numa câmera de crioêxtase, tá bom? As câmeras de criogenia, mais sabe que você congela o seu corpo, deixa ele em estado de stand-by. Isso são para encarnações longas ou para aqueles que ficaram presos. Mas eu vou explicar mais na frente, ok? Então você faz um contrato. Então você entra numa câmera de crioêxtase, coloca um óculos, a sua consciência é projetada aqui na Terra num avatar. Então, você vai ter uma experiência desde criança, legal, então show, desde criança você vai ter uma experiência. Então, você vai ter toda a experiência de nascimento aqui na Terra, toda a experiência de tudo, enfim, 60 anos a 80 anos, do 0 ano até 80 anos, essa é a experiência que você quer ter aqui na Terra. Só que essa experiência para o seu corpo que está em criogenia é só um filme de 1h30. Deu para entender? Não existe tempo aqui. O tempo aqui é fictício. Por isso que eu falo que nós estamos na 4ª dimensão e o tempo não é a outra dimensão. Ok? Porque o tempo aqui, nós estamos dentro de um holograma. Então o tempo aqui é fictício. Esse tempo linear não existe. Fora daqui, acabou. Entendeu? Então você assina um contrato e você vai vir ter uma experiência como um músico. Então você nasce numa família, você escolhe tudo. Junto com um programador, você vai escolher toda a experiência que você vai ter aqui na Terra. Ok? As dificuldades, as não dificuldades, enfim, é todo o planejamento feito. Então você vem aqui, nasce num corpo e se torna um músico. Se torna um Ed Vedder do Pearl Jam, se torna enfim, sei lá, um Chico Buarque de Holanda, enfim, você se torna um músico, e você escolhe que tipo de músico você quer ser. Vamos por aqui na Terra, não colocando de hoje, seria rock, seria funk, seria pagode, enfim, você escolhe em qual músico, e você escolhe as dificuldades, e você escolhe, eu quero ficar muito rico, enfim, você escolhe. Igual aquele filme Matrix, o 1, quando aquele cara traiu e ele vai conversar com a gente e ele fala, eu quero voltar como um astro de rock, eu quero voltar como um cara rico, eu quero... Ele estava fazendo um contrato, aqueles são os senhores do karma, tá? Ele estava fazendo um contrato. Se ele traísse, entregasse o Neo, ele voltaria para a Terra a encarnar, mas como um astro de rock, milionário, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Acabou a sua experiência, a IA libera a sua consciência e você volta para o seu corpo que estava em crioêxtase ou em criogenia, se você programou, sei lá quantas encarnações. Porque cada encarnação de 80 anos é um filme de 1h30, 2 horas. Então, em 10 horas, você teria 5 encarnações de 80 anos. Então, você viveria 5 horas. Quanto? Entendeu? Por isso que o tempo aqui não existe. Lá é 1h30 que você vive 80 aos 60 anos aqui. Então, quando você ia ter, vamos colocar assim, você quer se formar como um grande comandante, tá bom? Então você tem que estudar. Então, para você estudar, é feita uma rota encarnacional também. Então você vai e encarna em cada planeta para ter a consciência, para poder entender. Por exemplo, você encarna num planeta reptiliano para você poder entender como funciona a mente de um reptiliano, as sensações. Você só consegue saber se você sentir. E para sentir, você tem que estar no avatar, no corpo, foi criado para viver naquele planeta. Ok? Então esses são os contratos, você assina um contrato, você escolhe o que você quer vivenciar, ou se você quer ser um grande piloto de naves espaciais, você vai ter os seus cursos lá fora, tá? E você vai ter os cursos na Terra. Não na Terra, nos planetas materiais, entendeu? Você vai se tornar um grande ser, você tem que ter toda a visão de tudo. E
encarnando nesses planetas, você consegue evoluir muito mais rápido. Por quê? Tem formas de evoluir quando você é um ser imaterial. Toda evolução antes de surgir o universo material é novo. Esses 7 super-universos que surgiram, entendeu? Que eu conto a história do nosso universo no site da escola espiritual, nós são 7 super-universos esses 7 super-universos é 4% de toda a criação. Então, universos materiais são 5%, 6% hoje, talvez no máximo, de toda a criação. Então, toda a criação ela aconteceu na matéria escura, na energia morontial, e assim vai, entendeu? Nós viemos de patamares lá de cima, nós viemos das 50ª dimensão, ou sabe, para muito mais, nós viemos de lá, entendeu? Então, esse era o normal, você fazia contratos de encarnação, para você poder ter experiência, para você viver, entendeu? Então, muitas vezes você teria um desafio de aprendizado, olha, você tem que aprender a como manipular isso, a como usar isso, então você tem que encarnar nesse planeta, nesse planeta, nesse planeta, porque cada planeta vai te dar aquela sensação, vai te dar as possibilidades, as probabilidades, vai te dar todo o ensinamento, tudo aquilo que você precisa aprender, entendeu? Então era assim que era usado. O problema de alguns planetas, eu conto melhor essa história também no site, que tem uma videoaula sobre a Guerra de Órion, aí dá para entender melhor. Eu não vou entrar, senão vai ficar muito longo e muito complicado para poder explicar melhor. Nos planetas que foram sequestrados, como a Mãe Terra foi sequestrado e outros planetas que eram para poder ter uma experiência, era para poder regenerar os exilados de guerra, os exilados, esses famosos exilados de Capela, vamos colocar, mas tem mais. Esses planetas também foram sequestrados, tá? Então, vamos falar da Terra, tá? Quando a Terra foi sequestrada, e isso começou há uns 50 mil anos para cá, e há 20 mil anos, quando trouxeram a Lua para cá. Desculpem o avião, eu moro em Florianópolis, perto do aeroporto, não muito perto. E quando a Terra foi sequestrada, e houve todo esse processo, e há 20 mil anos atrás trouxeram essa Lua para cá, essa Lua é artificial, ela era uma das luas de Júpiter e foi trabalhada, entalhada, ela tem motor de propulsão, por isso que ela está onde ela está. Então, a Lua, quando foi colocada aqui, os corpos de criogenia dos exilados estão lá na Lua, tudo. Eles projetaram, trouxeram esses seres para cá, a Terra virou refém, aí teve que ter a barreira de frequência, que são 3 barreiras de frequência, uma a uns 200 mil quilômetros, outra uns 400, outra uns 800, mais ou menos por aí, tá? São 3 barreiras de frequência. Eles sequestraram a Terra e começaram a fazer trabalhos enfim, hackearam a nossa IA, colocando todas as almas, todos os corpos que estavam em criogenia, tantos de comandantes que estavam aqui, geneticistas, engenheiros, várias espécimes vieram para cá, porque a Terra ela foi criada como uma biblioteca, tá bom? Então tinham vários seres aqui vindo colher material para refazer, para reconstruir, vários seres vindo aqui abduzindo vários terráqueos, mas contrato, você assina esse contrato. Então, os contratos aqui ficaram meio tensos, entendeu? Então, o que acontece aqui na Terra? Quando você vem para cá, você assina um contrato de nascença. Só que aqui na Terra, quem toma conta são os draconianos, tá bom? Então, existe aqui o livre-arbítrio. Os seres que estão presos aqui, encarnando, eles podem sair daqui, mas o negócio se eles conseguirem elevar a frequência deles a esse patamar, a gente libera eles, porque eles são bons. Mas enquanto eles vibrarem nessa frequência aqui baixa, eles continuam sendo nossos escravos. Por isso, de tantas guerras, tantas coisas provocadas e feitas na Terra, para que a gente baixe nossa frequência, para que a gente não eleve nossa frequência. Porque se elevarmos nossa frequência, a gente sai dos contratos, a gente sai de todos os contratos negativos que nós temos. E aí nossa consciência é liberada. Vamos para o plano astral da 5D,
tá? Vivemos um tempo lá até nossa consciência ser restaurada para que a gente possa voltar para o nosso corpo primário que está em criogenia ou crioêxtase. Ou melhor, em criogenia. Crioêxtase são poucos hoje. Tá? Então, aqui, esse livre-arbítrio. Só que quando você morre, você vai para um falso astral, por causa da sua frequência. Quando você morre, você vai para onde você está frequenciando. Se você acredita em umbral, se você acredita em inferno, você vai para lá. E quem lidera lá são os nossos irmãos negativos. Se você morre com uma frequência baixa, com uma frequência aonde você não consegue sair daqui, você vai para o falso umbral, você vai para a falsa causa transitória, para a falsa casa André Luiz, onde tem os senhores do karma vestidos de branco, que ficam ali, olha, você pecou. Então, como você tem uma consciência religiosa e dogmática, que você acredita que você peca, que você acredita que você vai ter que pagar alguma coisa, tá? Você vai para essa casa transitória que pertence aos nossos irmãos negativados. Se você tem uma consciência mais expandida, uma luminosidade mais expandida, mesmo que você tenha crenças limitantes, que você tenha essas falsas crenças de deuses e tal, mas você é uma pessoa boa, de um coração bom, você é uma pessoa que procura fazer aquilo que Jesus, mesmo nessa Bíblia, que ela é totalmente, 70% dela é modificada e é desvirtuada, mas se você tenta seguir pelo menos aquilo que o grande mestre ensinou, tá, que está nessa Bíblia, não julgar ninguém, não medir, entendeu? Não faça com o teu próximo o que você não quer para você, e ajude quando precisarem da sua ajuda, quando pedirem a sua ajuda, tá bom? Mesmo você tendo essas crenças, a sua frequência é mais alta. E aí quando você morre, você acredita num céu. Aí você vai para o céu. Aí sim, você vai para as casas transitórias, para a casa de André Luiz, dos nossos irmãos da luz. É a tua frequência. Não tem ninguém te pegando, você tá rindo, você tá preso, não tem ninguém fazendo isso com você. É a sua frequência que diz para onde você vai e para onde você não vai. Entendeu? Então, se você frequencia no apocalipse, se você frequencia no medo, se você frequencia que você vai pagar, que você vai para o inferno, aí você vibra numa frequência baixa e quando você morre, você vai para o falso, você vai para o umbral, que na realidade eu tenho até um vídeo no meu canal e no YouTube que fala sobre umbral, tá bom? Eu não vou falar sobre ele, e aí vocês pesquisam. Eu falo sobre umbral e apocalipse. Então, podem ver, tá bom? Então, a sua frequência, você vai acabar indo para o umbral. Agora, se você é uma pessoa desperta, uma pessoa que tem consciência, que você sabe que das naves espaciais, você sabe de tudo, você eleva a tua frequência, sua consciência é expandida, quando você morre, você já pode ir direto para uma nave espacial. Entendeu? E aí você vai ser recebido pelos seus irmãos de alma, por uma baita equipe que vai começar a te orientar para que você volte para o seu corpo em criogenia ou venha para a Terra fazer algum trabalho ajudando as pessoas, como tem eu e muitos outros que tentam ajudar e expandir a consciência das pessoas. Então, quando você morre numa frequência média para baixa, entendeu? Você vai para esse falso umbral onde tem esses senhores do karma. E aí eles vão mostrar para você, olha, você pecou, tá vendo? Você errou aqui. Você fez essa coisa errada, você foi um mau menino. Então, para você espiar isso, para você pagar isso, ele olha para tua cara e fala, então, você tem que assinar um contrato de pobreza que você não pode ficar rico. Dessa forma, você vai espiar. E dessa forma, você paga o seu karma. E aí você assina esse contrato de pobreza. Ah, não, você vai ter que assinar um contrato onde a sua vida, você não vai conseguir prosperar, você não vai conseguir subir. Você vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Só assim você paga. E aí você vai assinando contratos. E quando você não tem nenhum pecado, eles colocam hologramas, falsos hologramas, dizendo, olha, isso aqui que você fez, você vivenciou isso, você viveu isso. E você acaba acreditando que você foi aquele pecador. Mas aquilo é um holograma falso, colocado em você, colocado como se você fosse culpado. Entendeu? E aí você acaba assinando. Olha, sua filha está sofrendo, você tem pessoas que pedem, choram, imploram para encarnar aqui, achando que tem que pagar alguma coisa.
entendeu? Achando que precisa. Então aí que você assina vários contratos. Porque para encarnar em qualquer planeta, como eu disse no começo, você assina um contrato. É normal isso. Então, nos planetas normais, você assina um contrato de encarnar, você assina um contrato da experiência que você quer ter, entendeu? Você assina vários contratos. Mas tudo contratos positivos, que você vai ter a sua experiência, essa experiência só vai te acrescentar e só vai fazer com que você expanda mais ainda a sua consciência e tenha mais conhecimento sobre o universo e como ele funciona e como tudo funciona nesse universo. Essas são as experiências que você vai ter no universo material para que você possa vir ser um criador. Por isso que você passa numa rota encarnacional aprendendo como se fossem universidades. A Terra, ela é uma grande universidade, uma das melhores do universo. O problema é que ela foi hackeada e a dualidade aqui na Terra chega a um patamar muito gigantesco, onde nossos irmãos negativados dominam tudo. Mídia, educação, saúde, energia, eles dominam tudo. E mantém a gente vibrando numa frequência baixa e de medo, e inventando religiões, inventando o inferno, mentindo sobre Lúcifer, criando Beelzebub, que tudo isso é uma criação, não existe. Eles nunca vieram aqui. Foi uma criação dos Anunnakis para amedrontar e para poder denegrir a imagem de Lúcifer mesmo. Tá? Que na realidade Lúcifer é um trono, mas aí tem vídeos no canal que eu falo direito sobre isso, entendeu? Então eles criaram esse Lúcifer falso, Satã falso, Beelzebub, Asmodeu, enfim, todos esses nomes para poder dar medo e poder ofender ao outro, tá bom? Então isso eu já explico nos vídeos na escola, é melhor aqui, não, senão vai... Então o que acontece? Voltando, então você faz contrato, só que aqui, hoje, você faz vários contratos negativos, tá bom? Abduções, existem os contratos, você faz contrato para ser abduzido, tá bom? Vamos supor, a tua raça, você é de um planeta que com a Guerra de Órion chega quase à extinção. O seu planeta precisa de recursos, tanto da Terra como material genético, DNA, para reconstruir a sua raça. Então você assina um contrato que você vai ser abduzido pelos próprios seres, seus irmãos de alma que estão te sequestrando, não, estão te abduzindo para colher materiais, para levar para o planeta. Então, essa abdução é positiva, como tem várias abduções de vários seres aqui que são positivas, de vários animais são positivas. São só coisas para usar, para reconstruir e salvar bilhões de vidas e salvar milhares de planetas. Então, existe esse tipo de contratos. Então, muitas abduções, tá? Então, existem os contratos negativos que você pode revogar, que você deve ficar pedindo, eu revogo todos os contratos negativos que eu fiz com os Anunnakis. Vai falando, vai estudando. Quanto mais você estuda, mais a sua consciência expande. Quanto mais a sua consciência expande, quando você morre ou quando você está aqui, você atinge um outro patamar de frequência e você começa a viver uma outra realidade. Entendeu? Então, esses são os contratos. É isso que eu tenho que falar sobre os contratos. Infelizmente, aqui na Terra, se você vive numa frequência baixa, você vai para uma casa transitória, para uma falsa casa André Luiz, para uma falsa casa de Aruanda, entendeu? Onde eles se passam por anjos, por instrutores e fazem você reencarnar. Quando você tem uma vibração mais alta, uma frequência mais alta, a sua consciência mais expandida, você está fora desses dogmas, você está fora da maldade, você não julga, você não mede, você não faz com os outros aquilo que você não quer para você, e você ama incondicional. Amar incondicional é você amar a todos. Não é que você tem que ficar lambendo todo mundo, não, mas você tem que olhar para as pessoas com um olhar de amor, um olhar neutro, como se você estivesse olhando o seu primo de sangue, que na realidade é um irmão seu também, como se você estivesse olhando um parente seu, aquele mesmo sentimento, sem sentimento de ódio, entendeu? Então, nessa frequência, você desfaz os contratos que você fez com os Anunnakis negativados, porque outra coisa muito punk que é na Terra, quando você vem ter experiência aqui na Terra, existe uma coisa, por eles dominarem, que você tem que assinar contratos que você vai se ferrar.
Vamos exemplo. Até Jesus Cristo, Chico Xavier, as doenças que ele teve, foram contratos que ele teve que assinar para vir para cá. Você vai ter que passar por isso, você vai ter que se ferrar. Você quer ajudar a galera? Show de bola, vai lá, mas você vai ter que se ferrar. Entendeu? Jesus, todos, pessoal, todos que encarnam nesse planeta por enquanto. Apesar que as encarnações acabaram no planeta. Só está vindo seres que não tem nada a ver com os contratos, nada a ver com nada que são essas crianças de TDA, essa invenção do TDA e do autismo, só são crianças altamente inteligentes que eles querem dopar e dar remédio para que essas crianças não cumpram aquilo que eles vieram cumprir, que é a telepatia, a telecinese, mostrar para nós quem nós somos de verdade, entendeu? Então, você é obrigado a assinar contratos. Só que você pode revogar esse contrato, você tem o livre-arbítrio, você pode se desfazer. Mas para isso, eles vão vir te cobrar esses contratos. Então, se você quebrar, você tem que ter um impulso para que o contrato está aqui e você está aqui. A sua frequência é leve e quando eles vêm te cobrar, eles não te encontram. E depois de beleza, você vai embora. Mas se você voltar a vibrar nessa frequência baixa, vai dar um pisca-alerta para eles. Opa, aquele ser que desapareceu voltou. Deu para entender? Então, por isso que a gente luta muito para que a gente eleve nossa frequência. Saiam um pouco da televisão, não assistam muito filmes de guerra, saiam da rede social, parem de brigar por política, parem de brigar por causa de religião. Olha o que a religião está fazendo com o Oriente Médio, olha o que a religião faz com o mundo e olha o que a religião está fazendo com a política hoje. Ok? Então esses são os contratos, tá joia? Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês elevem a frequência de vocês para quebrar todos os contratos negativos. Não pode quebrar todos os contratos, senão você morre. Você assina um contrato de reencarnação, de encarnação. Quando você vai casar, eu quero casar, você assina um contrato de casamento. Eu quero ter filhos, você assina um contrato para ter filhos. Deu para entender? Tudo você assina, que é você está sendo responsável por que vai acontecer com você. É uma forma dos nossos irmãos negativos fazerem você assinar um contrato negativo sem eles terem muito que, tipo, ó, ele quis assinar, cara, o problema é dele. Se ele assinou esse contrato de pobreza que vai se ferrar, o problema é dele. Eu só mostrei, ele que quis. Deu para entender? É uma forma de dar 171, mas isso está acabando e vai acabar, tá bom? Com a transição da Terra. Nós vamos dar um apagar da luz, um fechar das cortinas para toda essa sofrimento e dor, ok? Espero estar esclarecido. Fiquem na paz e no amor de Deus interior de cada um de vocês e tenham sempre alegria, amor e paz. Obrigado.